Boa noite a todos. É um prazer estar aqui mais uma noite num evento realizado em comemoração ao Dia do Servidor Público. Hoje nós estamos recebendo a professora Olívia Rosa Gomes, a quem eu dou boas-vindas em nome do Núcleo Regional de Juiz de Fora. A professora Olívia é engenheira civil formada pela Universidade Federal de Juiz de Fora, perita judicial e professora. É especializada em estruturas de concreto armado e atua como perita em toda a região da Zona da Mata. E hoje irá nos brindar com uma abordagem bastante técnica sobre avaliações e perícias em engenharia. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso, professora. Eu lhe passo a palavra, lhe desejando boa sorte. Muito obrigada, doutora. Bom, primeiramente, dar boa noite a todos aí, os nossos seguidores que estão no YouTube. Boa noite à doutora Raquel. Queria parabenizar a organização do evento, né? O pessoal da EGEF, que fez com muito carinho. A equipe da produção também está de parabéns, tanto de Belo Horizonte quanto aqui de Juiz de Fora, na presença da Isabela. Particularmente, tenho orgulho de morar em Juiz de Fora e servir a essa comarca de Juiz de Fora, muito bem coordenada aí pela senhora. Como eu atuo em toda a Zona da Mata, então vou em cidades muito pequenas que sempre me perguntam como é que eles fazem lá em Juiz de Fora, na secretaria, porque realmente é uma referência na região. E eu tenho muito orgulho de participar também. Queria agradecer a todo mundo que está participando, né? E lembrar que a live vai ficar disponível depois para quem quiser assistir. Como a doutora introduziu, meu nome é Olívia, né? Sou engenheira civil e o meu foco é em perícias em engenharia civil. E o que acontece? Eu queria compartilhar com vocês uma história da primeira vez que eu me deparei com uma situação judicial que envolvia engenharia e eu era uma criança, nem sabia que eu ia ser engenheira ainda. É até muito da área da doutora, que eu morava, a cidade que eu nasci, eu visitava ela todo ano, morava em Belo Horizonte, visitava, chama Tombos, é uma comarca também, e hoje em dia atuo como perita lá. E a comarca, e aí nessa cidade, eu ainda criança, ia visitar a avó, né, carnaval, etc. E aí, então, eu visitava uma amiga em especial, todo ano, uma amiguinha, colega, né? Então, eu ia na casa dela para a gente brincar quando eu ia à cidade. Então várias vezes eu fui a visitá-la e a gente brincava na casa do pai dela e da mãe dela, e natural, como criança. Um belo dia eu fui visitar essa minha amiga, né? Uma vez por ano que a gente se via. E aí eu me deparei com uma situação. A casa dela estava sendo dividida ao meio. Gente, eu cheguei na cozinha dela, tinha uma parede no meio da cozinha. E eu falei, por que estão dividindo a sua casa no meio? E ela me explicou, não, meus pais estão se separando. E o juiz, na época, ela falando, né, ela explicando, a gente criança, papo de criança, foi determinado, então, que a nossa casa fosse dividida ao meio, porque eles não têm condições de comprar outra casa, a casa é dos dois. Foi uma decisão, né, claro, no nosso vocabulário infantil. E aí tinha aquela parede lá no meio. Eu fiquei tão assustada, como que alguém dividiu uma casa ao meio? Mal sabia eu que depois eu seria intimada para várias perícias dessa situação, inclusive em mulheres em situação de vulnerabilidade, riscos também de violência, onde eu tenho que determinar uma possível divisão do imóvel, agora como que perita, né, representando aí o juiz que me nomeia. Então, foi a primeira vez que eu tive contato com um tipo de trabalho como esse, mal sabia eu que eu ia atuar nessa área. Serve também para ilustrar, porque eu sei que muitos que estão nos assistindo, eu tenho engenheiros aí que estão nos assistindo, temos também advogados, magistrados, né, conforme a equipe me passou, e muita gente não sabe também dessa atuação tão específica na vara de família, que eu já fui intimada, inclusive, nesse sentido. Muita gente acha que é só nas áreas cíveis, tá? E eu já fui também, criminal também já aconteceu. Bom, então vou compartilhar aqui com vocês, para a gente conversar sobre o assunto. Queria dar alguns exemplos também para os meus colegas engenheiros que estão me seguindo, que estão nos seguindo agora nessa palestra.
Bom, coloquei uma situação aí bem típica, eu atuando na hora de avaliações e perícias, e um caso muito comum são fissuras e rachaduras. Muitas vezes um vizinho reclama do outro, ó, tá dando rachadura na minha casa, é por causa daquela obra ali do vizinho. Então, o juiz me intimam para averiguar, né, e explicar o que está acontecendo. Bom, o perito em engenharia ele tem várias funções, né? Pode atuar em vários campos dentro da engenharia, né? Para quem não sabe ainda o que é uma perícia, queria dar o exemplo de uma perícia médica, para vocês, que é mais fácil de enxergar. Bom, se foi um caso de assassinato, um médico perito tem que ir lá e averiguar aquele corpo e ver por qual a causa da morte daquele corpo, né? É um médico perito. E aí um problema de uma casa, de uma edificação, precisa de um engenheiro perito, que vai aí ajudar o magistrado, ou seja, o juiz ou a juíza, para poder resolver aquele processo, né? Com uma informação técnica de qualidade. Bom, a gente atua, e aí isso, nós então, peritos, a gente avalia, já dei um exemplo a vocês, 2, né? Em fissuras, rachaduras, riscos estruturais, a gente atua também na avaliação de imóveis, né? E o novo Código do Processo Civil veio também agregar com mais informações sobre o nosso trabalho, né? Avaliação de imóveis principalmente, porque antigamente se pedia um oficial de justiça para ir avaliar os imóveis, e eu queria deixar aqui bem claro que um oficial de justiça, claro que ele vai fazer com maior competência o trabalho dele, mas é diferente da nossa avaliação, tá? A nossa avaliação em engenharia ela é feita estatisticamente, a gente faz uma análise gráfica dos dados do mercado e o custo também daqueles materiais, então o tipo de avaliação que o engenheiro civil apresenta de um imóvel é totalmente diferente de qualquer outro profissional presente, tá? Que um corretor ou um oficial de justiça. Eu queria deixar isso bem claro, que muita gente tem dúvida também. Bom, como é que eu converso, então, com os magistrados sobre o trabalho que eles me pediram? Eles me intimam, né? Via o sistema, hoje em dia, da assistência judiciária gratuita, muita gente me pergunta também como prestar esse serviço. A gente tem que estar cadastrado no sistema de assistência judiciária gratuita, só olhar lá no site do tribunal, que o edital fica aberto de tempos em tempos para cadastro. E quando eles me intimam, eu vou analisar a situação e vou entregar um laudo ao juiz. Bom, esse laudo é um documento que eu respondo civil e criminalmente por ele. Então, é importante que esse laudo ele tenha tanto informações técnicas, de forma que os meus colegas engenheiros consigam entender, mas informações práticas, um pouco traduzidas também para os nossos juízes que nos contrataram, né? Porque eles precisam de facilidade também para poder entender tecnicamente aquele documento. Por exemplo, se eu fosse fazer um laudo só para entregar para um engenheiro, eu ia fazer um laudo de uma página, com uma foto, e escrever um texto técnico e o meu colega entenderia. Um juiz, não, eu vou fazer um laudo de 100 páginas para ele, porque eu vou fazer várias conclusões, vou fazer bastante figuras, vou mostrar para vocês, figuras inclusive simplificadas, e aí eu anexo também informações técnicas, de forma que os assistentes técnicos conversem comigo e o juiz também entenda. É importante a gente ter essa responsabilidade. Eu estava conversando agora com a doutora Raquel, né, doutora, sobre a grande demanda no judiciário. O juiz lê um volume muito grande de documentos, né? E como a nossa função aí é traduzir tecnicamente o objeto da perícia, eu me vejo também na obrigação de facilitar esse serviço também para o magistrado. Inclusive, eu que tomei essa iniciativa de fazer mais didático mesmo, com figuras bem mais simples, e um juiz até aqui de Juiz de Fora veio me agradecer pessoalmente, falou, pelo amor de Deus, sempre coloca esses desenhos nos seus laudos, que aí eu entendo o que vocês estão falando, que eu não entendo nada de engenharia. Né? De fato, ele estudou direito e ele não tem obrigação de saber os termos técnicos de engenharia. Eu percebo também que a gente tem essa função até para ajudar na celeridade do processo. Então, esse laudo, ele é um documento e eu faço questão de que esse documento seja claro também para o magistrado.
Bom, eu atuo como perita, né, do juízo para os juízes que me nomeiam, então eu não sou perita do juiz X ou do juiz Y, eles vão me nomear para aquele processo só que eles têm interesse, ou para um ou para outro, eles não têm obrigação de me chamar sempre, ou chamar o fulano ou o ciclano, né, essa escolha é livre. E, além de atuar como perita em engenharia, perita do juiz, eu também atuo, às vezes, como assistente técnico, né? Num processo X, o juiz nomeou o perito que ele quis, e as partes, para ajudar no processo judicial, podem me contratar também como assistente técnico, né? Também é uma oportunidade de trabalho para os nossos colegas engenheiros que tem interesse em atuar. E aí, os assistentes técnicos vão dar subsídios para o perito no que ele precisar, né? Por exemplo, o perito às vezes pergunta, tem um projeto estrutural desse lugar? Então, são os assistentes técnicos que vão conseguir. Faz para mim uma planta desse lugar aqui. Então, a gente também atua nesse sentido, não necessariamente é como perito do juízo. E os assistentes técnicos também vão auxiliar os advogados, né, a argumentar tecnicamente o processo em questão. Bom, qual órgão a nível de Brasil e de Minas Gerais que nos ajuda e nos capacita para atuar como peritos em engenharia? Nós temos o IBAP, Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia, que ele capacita, inclusive tem cursos, no mínimo bimestrais aí, para capacitar engenheiros nesse sentido. São cursos muito interessantes, eu já fiz vários. Nós temos rodas de conversa muito interessantes também, onde a gente compartilha muito das nossas experiências, e aí vem os engenheiros que atuam com peritos lá em Belo Horizonte, com causas um pouco maiores, e trocam ideia conosco do interior, que tem casos pontuais, e aí é uma troca muito interessante, então é uma dica também para os nossos colegas, e é também o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias que nos norteia em relação aos honorários que nós vamos cobrar, né? Acho que de tempos em tempos eles divulgam para a gente a nossa planilha de gastos, para a gente ter uma noção também e conseguir argumentar com os magistrados sobre os nossos honorários. Ainda falando em honorários, a gente tem como o perito recebe a remuneração dele do trabalho que ele executa. Bom, tem duas formas. A primeira é quando uma das partes, né, a parte que solicitou a perícia, não tem condições de pagar uma perícia. Então, ele pede assistência judiciária gratuita, onde nós, engenheiros cadastrados, nós somos nomeados e a gente atua nessas perícias. O valor dos honorários dessas perícias é muito baixo, gente. Para vocês terem uma ideia, nós gastamos com transporte, etc., e a gente só recebe depois de fazer esse laudo, né? Então, o gasto é todo, o investimento é nosso. Mas eu particularmente, eu estudei o meu ensino técnico e o meu ensino superior na instituição pública, e eu me vejo nesse dever também de retribuir o que eu estudei, né, para a comunidade. Então, eu vejo muito que eu atuo na área da assistência judiciária gratuita nesse sentido. E o outro jeito de receber os honorários também é quando as partes podem pagar. E aí o magistrado pede, então, que eu determine quais serão meus honorários. E aí a gente argumenta baseado na tabela do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias. Por que é bom essa tabela? Porque ela vai argumentar, aí ela fala direitinho, avaliação de imóveis cobra tanto, a hora do engenheiro é tanto. Porque ela também não vai deixar o magistrado em dúvida se o perito está cobrando a mais ou a menos, né? Para ter esse parâmetro melhor e não ficar achando que foi muito, foi pouco, né? Depende muito das horas de trabalho e da complexidade daquela análise. Bom, eu já comentei com vocês que uma perícia que um laudo pericial responde civil e criminalmente por ele, né? Inclusive, com o passar do tempo, eu continuo tendo essa responsabilidade. Se eu escrever num laudo hoje sobre o risco estrutural daquela edificação, pode ser que daqui a 30 anos algum outro juiz venha me perguntar sobre aquele laudo e me chame lá para dar, né, meu depoimento sobre, ou tirar alguma dúvida sobre aquele laudo, né? Então, é de muita importância o que a gente atesta nesse laudo.
né? Principalmente em casos de risco estrutural. E como a gente tem que escrever certinho aí, atenção aos nossos colegas engenheiros. Por que eu tenho que escrever certinho? Porque se eu escrever hoje que essa edificação não tem risco estrutural, que ela não tem risco de cair, ela não tem risco de cair hoje, baseado nas condições que eu analisei hoje. Pode ser que daqui a um tempo aconteça coisas em volta dessa edificação, que ela fique em risco. Então, no meu laudo tem que estar muito bem colocado, né? Que baseado nas minhas análises técnicas de hoje, que são essas, essas e essas, a situação é essa, essa e essa do imóvel, e aí não há risco estrutural. Então, é muito importante também esse laudo de qualidade e que os nossos colegas percebam essa responsabilidade civil que a gente tem, né? Bom, queria dar um exemplo para vocês, ainda falando sobre um assunto que a gente estava conversando, né, doutora, antes da perícia, antes aqui da apresentação, que é sobre nem toda briga de engenharia, briga de vizinhos, precisa virar um processo judicial. A gente sabe que o nosso sistema judiciário ele está sobrecarregado, né? Então, por exemplo, nesse caso aí, a cliente da casa Bege, essa casa aqui, me chamou porque ela estava com medo do prédio vizinho. Começou a aparecer umas rachaduras na casa dela. E aí ela me chamou, ela foi uma relação amigável que ela teve com a vizinha, e ela me pediu para averiguar, então, os riscos estruturais desse prédio. E aí ela até me perguntou, você acha que vale a pena entrar na justiça? E aí eu deixei muito claro para ela, e é importante que a gente deixe claro para os nossos clientes também, atenção advogados que estão nos assistindo. Poxa, eu falei para ela, se você entrar na justiça para reclamar o risco estrutural dessa obra, quando chegar a sua vez de falar no processo, esse prédio já vai estar construído há muito tempo, né? Então, por que a gente não senta agora? Eu emito um laudo para você, ainda não é um laudo pericial, é um laudo técnico apenas, né? E que a gente converse com esse vizinho, eu já dou meu parecer, digo o que ele precisa melhorar, ele chama o engenheiro dele, eu sou sua engenheira e entre nós a gente resolve, né? E foi legal que ela aceitou. A vizinha parece que é muito amiga, era uma relação amigável, e eu e o engenheiro da obra do lado, eu falei, olha, muda isso, muda aquilo, e ele, não, tem isso, a gente chegou num acordo e resolveu o problema, né? Esperar isso, às vezes, entrar na justiça, talvez demore muito tempo, mas, infelizmente, a gente sabe que nem todo conflito pode ser resolvido assim, a gente entende isso, né? Mas fica aí também a minha dica para os advogados que estão assistindo. Às vezes, antes aí, né, de entrar com o processo judicial, às vezes nós mesmos mediarmos esse conflito, né, de engenharia, que é bem comum, esse de vizinho, por exemplo, é bem comum. E eu atuo bastante. E aí eu até falo com ela, olha, eu falo isso como perita, como quem vê isso lá na frente. Você vai gastar menos dinheiro e menos energia também resolvendo isso de uma vez. Então é importante também lembrar os nossos colegas engenheiros que estão assistindo, como também que a gente pode ajudar os nossos clientes a resolver mais rápido problemas simples, né? Nesse caso, não era nenhum risco assim maior de queda, nem nada, né? Mas a gente conseguiu resolver. E ficou mais barato também para as partes, né? Porque a gente sabe também o custo de um processo judicial. Bom, até mesmo nessa casa que eu falei para vocês, a gente foi lá, eu e a minha equipe, e a gente mediu as rachaduras encontradas. Também é uma coisa muito importante, que acontece muito em processo judicial. E a gente tem que, olha lá a reguinha na mão da minha assistente, que também é engenheira, aquele instrumento ali é o fissurômetro, e a gente vai medir essas aberturas, né? Vai dizer que tem tantos milímetros, isso é tabelado conforme a norma, né? É importante. Porque rachaduras muito simples ou rachaduras mais complexas a gente tem que investigar. E não é uma vez só que eu tenho que ir lá, eu tenho que monitorar para ver se essas rachaduras vão aumentar, para ver se a estrutura está se movendo. Isso tudo a gente registra no laudo. E a gente registra bem detalhado, olha lá. Eu mostro a rachadura como um todo e mostro a dimensão de cada uma delas. E depois disserto sobre a gravidade ou a causa delas, né? Nesse caso aí, a parede de divisa da obra do lado que eu mostrei para vocês. É essa parede aqui, ó. Tá nessa região aqui, ó. Por aqui, essa região aqui é crítica para ela. Né? E nesse caso, por exemplo, eu falei com ela, eu falei para ela, olha, não adianta agora você mandar arrumar, não. Você vai ter que esperar
acabar de aparecer todas as rachaduras, que o solo ainda vai se acomodar para depois vocês acordarem a reforma. No momento tem que esperar. E no caso dela, não corria nenhum risco de desabamento, nada disso. Era só uma questão de esperar ali o solo ceder o suficiente. Um outro caso também, aí então esse não virou um processo judicial. Agora esse aqui, por exemplo, eu já fui nomeada e já era um processo judicial. E eu queria mostrar para os meus colegas engenheiros, principalmente, que esse é um croquis muito simples, que os juízes conseguem entender. Olha lá, eu coloquei qual é a casa, número do lote, eu apaguei aqui o nome das partes, né? Porque é segredo de justiça, né? Então, eu coloco aqui que esse imóvel pertence a fulana, esse aqui a ciclana, e aqui, ó, os danos no imóvel foi bem na divisa nessa região. Gente, qualquer criança entende esse desenho, e um juiz que já leu tanto durante o dia, né, doutora Raquel? Tantos processos mais complexos, vê essa figura e entende, ah, tá, eles são vizinhos, os imóveis são confrontantes, e na região da divisa que está o problema, né? E logo após eu anexo quais são os problemas dessa região. Todo mundo entende, facilita o trabalho. É claro que lá atrás eu vou escrever tecnicamente, descrever, mas é uma figura que descreve o objeto da perícia de modo simplificado, né? Então é importante aí para os nossos colegas a gente também ajudar aí os magistrados nessa empreitada aí de simplificar um pouco as informações também. Mostrar aqui mais uma foto do fissurômetro, né? E de como a gente mede as rachaduras, olha lá. A dimensãozinha de cada uma. Nesse caso aí, ela tem 2,5 milímetros, tá vendo? E eu disserto sobre ela embaixo. Então, são imagens bem detalhadas mesmo. Inclusive, essa réguinha é um fissurômetro, né? Do próprio IBAP, Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Minas Gerais. Né? Então, olha, mais uma vez aí, olha aí, esse pilar que estava com problema, com uma rachadura bem grandona, e aí eu fui lá e medi para acompanhar o tamanho dela, né? Nesse caso aí eu concluí que era apenas uma rachadura no gesso. Parece que assim que esse pilar vai partir no meio, né? Mas não, fui lá analisar, era só o revestimento mesmo, o pilar estava bonitinho, tudo certo com ele. Né? Então, eu escrevo, né? Olha lá, ó, figuras 4 e 5 foram encontradas fendas. Fenda é uma classificação da norma, né? Dependendo da abertura. Coloco a dimensão, né? Falo o andar. Escrever detalhadamente. Todo mundo entende uma figura dessa, né? E facilita a leitura também. Bom, sobre uso capião, que também é um tema bem recorrente, que a gente atua em perícias, eu queria falar para vocês um pouco sobre isso e não vou me ater aos conceitos aqui, porque não vou deixar isso com os advogados, né? Mas o uso capião, basicamente, é quando uma pessoa detém a posse do imóvel, né? De várias formas aí que a lei vai descrever, e ela precisa, então, e ela deseja, então, usucapir aquele imóvel. E aí, um engenheiro atua diretamente no uso capião, porque, independente da forma que ele for, que a pessoa quiser requerer esse uso capião, a gente sabe que também pode ser direto no cartório, né? Ele precisa de um memorial descritivo e de um croquis. E isso o engenheiro que precisa fazer, né? Então, vou mostrar um aqui para vocês, ó, desse imóvel aqui que a gente fez. Essa pessoa, inclusive, nem tinha condições de pagar, a gente fez para ela, e ela precisava desse croquis, e a gente fez uma plantinha baixa para ela, olha. A casa dela é bem simples, e também é uma área que a gente pode atuar, nós engenheiros, né? E a gente fez e descreveu, fez um memorial descritivo dizendo essa área e tudo mais. Queria falar, eu citei de propósito, né, que essa pessoa não pôde pagar, porque isso acontece muito. Às vezes a pessoa até tem o direito, né, de usucapir aquele imóvel, ou está sendo prejudicada mesmo por uma obra do lado, e ela não tem como juntar documentos importantes no processo, porque ela não tem condições. Então, eu queria fazer aqui uma propaganda sobre o programa Engenharia Popular, que é na Câmara Municipal de Juiz de Fora, né, que atende a comunidade em parceria com a Faculdade Docton, né? Tem um horário de funcionamento, né? Não sei agora como está sendo no Covid, mas antes dele. E aí tem os quesitos de renda também,
Que aí pode ser uma coisa, olha como é que a gente, isso pode ajudar o sistema judiciário também, né? Às vezes a pessoa indo lá, ela consegue uso capião via cartório e ela não precisa entrar com processo judicial porque ela teve essa assistência antes, né? Mais um jeito também da gente contribuir com a demanda do judiciário. Então, queria deixar aqui para os nossos colegas, todo engenheiro tem esse probleminha de pessoas que vêm, né? Que estão sem condições e pedem nossa ajuda técnica. Claro que a gente quer ajudar, mas também não dá para ajudar todo mundo por uma questão de tempo também. Então, está aí um lugar para indicar. Tem o escritório Escola Engenheiros do Povo, também, da Faculdade Doctum, também é uma... E aí eles fazem a medição do imóvel, né? Isso tudo a nível de Juiz de Fora, tá bem, gente? Tem também Engenheiros Sem Fronteiras Brasil, aí a nível do Brasil, né? Juiz de Fora tem a sua sede, mas várias cidades do Brasil têm. E ele também ajuda nesses problemas pontuais, um levantamento para um uso capião, né? Porque tem engenheiros voluntários e estudantes de engenharia que podem atender. Então, estou fazendo propaganda aqui para a gente poder ajudar também o sistema judiciário e, às vezes, com essa assistência, a pessoa já resolve o problema dele. Tem o NASF também, que é o Núcleo de Atendimento Social da Faculdade de Engenharia, que é aqui na UFJF, né? E também faz esse tipo de atendimento, tá? Isso, todas as propagandas que eu estou fazendo é só para a comunidade que está em situação de vulnerabilidade social. Isso é averiguado direitinho com a equipe deles e vale a pena a gente saber até mesmo para a gente indicar. E também as magistradas que estão assistindo para poder direcionar as partes também para esse tipo de atendimento, que pode ser bem rápido e bem eficiente, tá? Estou fazendo a propaganda aqui, porque os engenheiros podem encaminhar os magistrados e você também que tem interesse na área. Bom, coloquei aqui um outro croquis para vocês, bem simples. Esse é de uso capião também. A área é uma zona rural, então a dimensão do terreno é bem grande e bem complexa também. A gente não conseguiu uma imagem via satélite, mas a gente precisava dividir as regiões. Essas tarjas pretas aqui, ó, é porque é o nome dos proprietários, quem detém a posse do imóvel, e eu deixei, claro, apagada, porque também é segredo de justiça. E aí eu descrevia lá, em 3 grandes áreas, inclusive a área C, essa verde aí, é mata fechada. Escrevi isso na legenda. E aí o juiz vê isso aí, gente. Eu coloquei a área B, quem detém a posse, a área A, a área C, coloquei foto de cada um. Qualquer pessoa entende esse croquis simplificado, porque eles, às vezes, o advogado ou as partes têm dificuldade para descrever as benfeitorias. Descrever as benfeitorias é uma coisa importante no processo de uso capião, né? Então, a gente dividiu, fazendo esse esquema simples, gente, olha aí, provavelmente a gente fez no Paint, esse esquema aí, simples e que a gente descreve embaixo e consegue aí ajudar o magistrado a entender, né? Se for necessário, dependendo da solicitação na hora dos quesitos, a gente explica mais detalhadamente, né? Claro que eu não entrego essa figura sozinha, mas a ideia é sempre fazer desenhos esquemáticos sobre o caso, para nortear aí o objeto da perícia, né? Bom, queria dar um exemplo aqui, que foi num curso que eu fiz lá no Instituto de Avaliações e Perícias, no IBAP, muito interessante o curso que eu fiz, e esse jeito foi um prédio que desabou lá, e eles precisavam descrever para o juiz como é que esse prédio caiu. Então, o que eles fizeram? Eles ligaram, eles pegaram o vídeo do desabamento que existia e foram escrevendo as partes, ó. Então, aqui, ó, esse prédio nessa etapa, o engenheiro escreveu o que aconteceu, como é que estava o prédio, e aqui, ó, quais pilares já estavam arriando. E aí ele descreveu aqui embaixo, colocou uma legenda, né? Depois ele escreveu tempos depois, olha, o prédio começou a ficar meio tortinho por aqui, né? E aí ele descreveu, olha lá, olha os pilares aqui, ó, começando a ceder. Gente, todo mundo entende esse esquema, né? Claro que ele descreveu tecnicamente embaixo, olha lá, escreveu palavras como recalque, né, linha de pilares, que os assistentes técnicos e engenheiros vão entender, mas a gente facilitou para os advogados e para os magistrados também, né? A gente não, né? Que nesse caso esse processo não fui eu que atuei, o IBAP que apresentou para a gente. Olha lá, na hora que o prédio começa a ruir, ó, na hora que ele começa a ruir, ele deu um print na tela,
Ah lá, e deu um close e falou, pelos estudos dele, qual pilar que cedeu primeiro. Né? Claro que ele vai anexar as plantas, todo argumento técnico ele vai colocar, vai pôr aquele monte de planta lá, de projeto estrutural, né? Para qualquer engenheiro conseguir questionar. Mas as pessoas que são só da área jurídica precisam entender desse jeito. Né? Imagina, gente, escrever isso aqui só com texto. Né? Fica complicado, apenas com texto. E olha lá, já aqui ó, no prédio em colapso, já ele descreve então os outros pilares também que cederam. Né? E embaixo descreve sobre eles. O laudo técnico, o laudo pericial, ele tem que ter essa função, né? De ser didático também, para ajudar na celeridade do processo, né? Bom, queria mostrar para vocês aqui a tabela de honorário do IBAP. Olha só, ele coloca aqui mais ou menos, ó, um perito para trabalhar na avaliação de bens típicos, o tempo mínimo necessário, o valor dos honorários, tá vendo? Né? Se o imóvel é menor, se o imóvel é maior, ele tem um valor maior de honorários, né? Isso é referenciado pelo Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias. Até mesmo para o magistrado não ter dúvida, esse perito aqui está exagerando. Não precisava disso tudo, não. Ou precisava disso tudo, sim. Então, para a gente poder argumentar também, não ter essa dúvida, né? O sistema de assistência judiciária gratuito não remunera os peritos, nem de engenharia, nem as outras áreas, através das tabelas dos conselhos de classe, não. Ele tem a sua própria tabela de remuneração, porque é um valor despendido pelo governo, né, para pagar o profissional. E aí é um valor bem abaixo, como eu falei, né? A gente faz mais para ajudar mesmo a comunidade, mas a gente, quando a pessoa tem condição de pagar, ela paga o preço justo determinado pelos nossos conselhos, né? O IBAP, claro, se baseia também nos dados do nosso conselho, no caso, nosso Engenharia CREA. Né? Então, ele coloca a composição, e ele justifica esses valores, né? Ele coloca lá, olha, vai gastar os gastos com escritório, IPTU, telefone, carro, gasolina, né? Ele vai justificar o valor da hora técnica do perito. E, por exemplo, essa tabela aqui, ela diz que a hora técnica mínima adotada deve ser R$330. Então, a gente, toda vez, o ideal também é atenção peritos, quando for justificar seu honorário, anexe a tabela do IBAP, né? É uma solicitação deles, para realmente justificar o nosso trabalho. Uma perícia de engenharia, para a gente poder fazer, ela é no mínimo, uma semana de trabalho, tá, gente? Exclusivo para aquele processo, né? Tem gente que olha, às vezes o laudo deu 5 páginas e pensa, foi rapidinho. Não, é no mínimo uma semana de trabalho exclusivo naquele documento, né? Porque cada perícia tem a sua particularidade. Eu posso fazer 2 usos capião na mesma cidade, na mesma rua, e terão particularidades, né? Cada processo. Então, não é uma produção em série, não. Bom, eu tenho certeza que tem bastante gente nos ouvindo, nos assistindo, né? Que é da engenharia civil, da elétrica ou outros ramos, e quer saber como trabalhar como engenheiro perito ou engenheiro perita. E hoje em dia já fiz a propaganda aqui do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias sobre a capacitação que eles oferecem. Vou aproveitar também para fazer a propaganda de várias pós-graduações que você pode achar no assunto também. Também vários escritórios de engenharia para você que é estudante, para começar fazendo estágio, conhecer a área. Foi o meu caso. Eu comecei na faculdade como estagiária de peritos e hoje eu tenho maior orgulho que hoje eles são meus colegas de trabalho, né? A gente se encontra em perícias, isso é muito bacana e a gente troca informações, inclusive. Eu fico muito orgulhosa disso, eles me ligarem e perguntar, assim como eu ligo para perguntá-los. Então, também é uma oportunidade, né, para você estudante aí de engenharia e de outras áreas também, né, gente? Porque a gente sabe que tem perícias, né? Médicas, de intérpretes, tem outras áreas também. Sei também que tem gente assistindo que deseja ser perito, mas não é da área de engenharia. E como que o juiz me acha para poder me cadastrar, para poder me chamar?
ele olha lá no cadastro de peritos no Tribunal de Justiça, no sistema de na assistência judiciária gratuita. Então, eu estou cadastrada lá, eu e diversos outros peritos, e eles vão me intimar através dos meus contatos que constam lá. Então, fiquem atentos ao site do Tribunal de Justiça para poderem se cadastrar quando o edital estiver aberto, tá? Mas as regras e os requisitos já ficam lá disponíveis sempre. Só que de tempos em tempos que abre as inscrições, né? Você pode ser perito do tribunal e pode ser avaliador também em várias outras instituições, por exemplo, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, que abrem também editais de tempos em tempos. Eu estou falando aqui especificamente do Tribunal de Justiça. Bom, eu quero agradecer a todo mundo, ainda tem muita coisa para falar. Queria deixar meu contato aqui enquanto eu falo, porque eu sei que tem várias outras comarcas que estão assistindo, o pessoal da secretaria também, e querem saber como me intimar. Então, eu vou deixar meu contato. Uma coisa que ajuda muito que as varas me pedem é o e-mail, porque assim, até que chame o oficial de justiça para me intimar lá na minha casa, demora, né? Então, no e-mail, você foi intimado, vem rapidinho para mim. E agora também o sistema da assistência judiciária gratuita também me intima via sistema, o que é ótimo também, adiantou bastante, né? Principalmente no interior, o pessoal me pede muito e-mail, né? Então, vou deixando aqui enquanto eu vou dissertar mais um pouquinho, e eu queria saber se tem perguntas, doutoras. Doutora, se tem alguma, eu não tenho acesso aí aos nossos telespectadores, mas se tiver alguma e eu puder responder, fiquem à vontade aí para as perguntas, né? E tem alguma aí? Doutora, no chat nós não temos ainda perguntas e fica muito difícil porque nós não temos ninguém avaliando ou fazendo anotação dessas perguntas. Então, eu sugeriria que, em caso de alguma dúvida, se fosse, claro, com a sua autorização, se fosse de interesse, que encaminhasse para o seu e-mail, né? Podendo, assim, ser esclarecido. Já está aqui o contato. Isso, beleza. Eu estou compartilhando. Vocês estão vendo a minha tela ainda? Deixa eu deixar ela aqui. Tá. Então, enquanto eu fiquem à vontade, então, para entrar em contato. Tem algumas dúvidas também que que o pessoal sempre me pergunta, e eu vou compartilhar com vocês, pode ser a dúvida de muitos que estão nos assistindo. A primeira delas é como se cadastrar, então eu expliquei para vocês o que precisa para eu estudar para ser um perito na minha área. Bom, o Tribunal de Justiça exige que você tenha o curso superior, né? Por exemplo, se você é um perito em engenharia, você pode ser ou engenheiro ou arquiteto, né? E aí você tem que apresentar seu diploma, sua especialização na área, não precisa necessariamente da pós-graduação na área, não. Anexa lá os seus cursos na área e o diploma, histórico da faculdade, alguns documentos pessoais, eles averiguam o nosso documento e depois nos mandam que está tudo certinho, que a gente está na lista. Bom, outra pergunta também. As varas, principalmente do interior, me perguntam como eu acho outros peritos. Lá no site do Tribunal de Justiça tem a lista de todos os peritos cadastrados, né? E é assim que os magistrados nos encontram. Então, também é uma pergunta que me fazem. Posso intimar por e-mail? Pode me intimar por e-mail, que eu vou me apresentar, né? E vou me manifestar no processo. Então, ajuda também. O pessoal da vara, das secretarias, tem pedido assim que vai mais rápido para eles, né? Outra dúvida também que o pessoal pergunta sobre o laudo técnico. Olívia, eu quero atuar na área, como é que eu faço para estudar sobre isso? Ainda não vou fazer uma pós-graduação, não, mas como é que eu faço para estudar por fora? Atenção nas palestras, inclusive gratuitas do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias. E como é uma demanda muito grande, muitos outros órgãos estão fornecendo capacitação. O próprio Sinduscom, que é o nosso sindicato da construção civil, também oferece esse curso. Várias instituições estão oferecendo por causa da demanda. Vou sugerir um livro em especial que eu gosto muito, vários colegas engenheiros que me ligam, como é que eu faço? Eu já sugiro esse aqui, ó, Engenharia Legal, que chama Teoria e Prática Profissional. Ele é só sobre perícias na engenharia, é da editora Pini, que é uma editora que é da nossa área técnica, né, da construção civil, e
esse livro é um livro simples e ele tem muitos exemplos de laudos e laudos comentados. Então, ele ajuda muito na nossa argumentação. Vou fazer uma propaganda aqui, gratuita, sobre ele. E também, quem não é da área, né? Os próprios magistrados e advogados que quiserem estudar, ele dá para entender também. Ele é bem claro. E muito interessante, então, ele vem abordando o novo Código do Processo Civil de uma maneira simples para nós da área de exatas, e vem com exemplos de laudo no final. Fazer essa propaganda aqui, que é uma dúvida de muitas pessoas também. Deixa eu ver. Outra dúvida também é sobre quando a gente entrega o laudo pericial, nós engenheiros ou qualquer outra área, as partes têm direito de analisar o meu laudo e continuar me fazendo perguntas, né? Que são os quesitos suplementares, né? Então, voltando aí, quando eu falei que eu sou responsável por aquele laudo por anos ainda, é que as partes têm direito a tirar dúvidas, né? E me enviam quesitos suplementares. E aí eu devo esclarecer o quanto o magistrado achar suficiente, né? Então, às vezes, a gente responde bastante, né? Por um longo tempo, com o maior prazer, porque já é o assunto que a gente domina, né? Mas só para vocês entenderem também a complexidade e a responsabilidade de entregar um documento desse, né? A tela está saindo, mas eu vou voltar, que eu sei que o pessoal da secretaria vai me pedir meu contato aqui. Então, outra coisa também que o pessoal me pergunta, principalmente os engenheiros aí. Então, não é você entregar o laudo e só. Uma coisa muito interessante também é que na perícia em engenharia é o objeto da perícia. Quando me convidam para uma perícia, né, eu sou intimada e eu aceito, às vezes é uma obra muito grande. Eu, como profissional, percebo vários problemas nela, mas eu só tenho que me ater ao escopo daquela perícia, né? Aquilo que está sendo mencionado no processo e aquilo que os advogados me perguntaram através dos quesitos. Isso é muito importante também. Às vezes eu chego lá para fazer a auditoria, as pessoas me fazem várias outras perguntas, os próprios advogados, né? E é muito importante a gente deixar claro que o objeto que já estava escrito no processo é nele que nós vamos manter. A gente, inclusive, não pode mudar o objeto da perícia. A gente vai fazer essa perícia e terminar. Caso perceba a necessidade de um novo objeto, a gente pode fazer uma nova perícia, né? Então, isso é muito importante, porque uma obra é um sistema complexo, né, de várias patologias. Às vezes eu vejo a pessoa reclamando até de umas rachaduras desse lado, e eu vejo que as outras são mais críticas, né? Então, é muito importante para você que está entrando na justiça por uma questão que envolve engenharia, que você contrate um profissional da área de engenharia para te orientar em como você vai entrar na justiça também. Ele pode ajudar o advogado dando dicas, olha, pergunta essas e essas perguntas, né? Um assistente técnico é importante para nortear o seu advogado, que não tem obrigação de entender sobre aqueles termos técnicos, né? Às vezes a gente vê o advogado se esforçando, né, para conseguir argumentar, mas não tem jeito, gente. A gente precisa aí de um técnico, senão acaba seu cliente também sendo prejudicado. Ah, mas o meu cliente não tem dinheiro, ele só tem dinheiro para pagar o advogado, não tem dinheiro para pagar o assistente técnico. Recorra, então, e por isso que eu fiz questão de fazer propaganda, aos órgãos públicos e às ONGs que liberam esse tipo de serviço. Se o seu cliente, de fato, precisar, ele vai ser atendido, tá? Tem tido vários retornos positivos dessas instituições, principalmente o Engenheiros Sem Fronteiras, tá? E o NASF. Então, vale a pena. Dei aí 3 opções de procura, vale a pena tentar para poder também ajudar no processo, porque às vezes a gente percebe que a pessoa até tinha razão, mas na argumentação ali do advogado e na descrição do objeto da perícia, ele não foi feliz. Então, eu queria deixar isso muito bem registrado, que isso também facilita o meu trabalho, quando a perícia chega para mim e os documentos estão todos lá certinhos. Já peguei várias vezes dessas instituições aí também. Também queria mandar um recado para as escolas, para as faculdades de Direito que prestam assistência para famílias também em situação de vulnerabilidade, né? E fazem todo o processo jurídico para essas famílias, para poder entrar em contato direto com essas instituições que também fornecem o serviço de engenharia.
Vocês juntos podem fazer um bom trabalho, né? Vocês não precisam trabalhar isolados. E aí nós vamos trabalhar melhor. A gente tem que ajudar também a assistência judiciária gratuita, essa engrenagem girar, né? A gente precisa ajudá-la a ela girar. E existem ferramentas. Eu percebo, às vezes, que a pessoa não usa todas as necessárias. Estou dando aí várias dicas gratuitas, hein, gente? Bom, outra coisa também, para quem está assistindo a palestra, simplesmente porque tem um problema de engenharia e quer entrar com o processo judicial e veio ver como isso funciona. Atenção, talvez não seja o caso de você entrar na justiça. Você pode procurar a Câmara de Mediação, do próprio CREA mesmo, que se a outra parte interessada também tiver direito, tiver interesse em fazer um acordo, no próprio CREA, que é o nosso Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, vocês podem firmar um acordo ali, né? E que tem valor judicial. Então, vamos aproveitar também essa oportunidade. É uma taxa simbólica, não chega nem a R$100, onde você leva lá seu engenheiro, ele leva o dele, e aí vocês firmam um acordo, né? Então, mais fácil esperar um juiz daqui a anos, quando ele tiver a oportunidade de analisar essa discussão, talvez nem seja o caso mais, né? Como eu falei ali, daquele caso de vizinhança, né? Que eu falei com a minha cliente, olha, até o juiz ter a oportunidade de te ajudar nesse conflito, essa obra já está pronta há muitos anos, né? Então, é importante a gente tentar o máximo possível, desculpa, a conciliação, né? E como a gente estava falando, né, doutora? A mediação de conflitos, convidar também os nossos profissionais a atuarem mais nesse sentido. É a minha meta, inclusive, de estudos aí futuros, praticar isso mais na engenharia, para ajudar os nossos clientes e também a comunidade, né? Olívia, outra pergunta também que me fazem. Estou aqui contando para vocês as dúvidas que o pessoal me pergunta. Olívia, eu preciso obrigatoriamente fazer uma pós-graduação em avaliações e perícias para poder atuar? Olha, eu te aconselho a fazer, porque para você, se você não atua na área, você tem uma visão geral, né, de uma vez de todo o trabalho, né? Mas não é obrigatório, você não precisa apresentar seu diploma de pós-graduação para se cadastrar nas instituições, não, tá? Mas existem muitos cursos bons surgindo aí, estou vendo vários, e eu aconselho, vale a pena, né? Melhor que fazer alguns cursos picados. Outra dúvida também sobre avaliação de imóveis. Olívia, já sei, para avaliar um imóvel é só você olhar na internet o valor de alguns imóveis parecidos com o seu, que você está avaliando, e mandar o preço para o juiz. Não, gente, não é assim, tá? A gente faz uma análise estatística muito rigorosa, a gente tem software recomendados pelo Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias que a gente usa, e a gente faz uma análise estatística muito grande em função desses valores do mercado, tá? Não só é dar um Google e procurar o imóvel, não. Inclusive, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Um imóvel, se ele tiver uma fachada, né, que é a entrada dele, muito fininha, e para trás for mais largo, estou falando aqui para todo mundo entender, né? For um triângulo, ele é prejudicado. Ele vale menos que um terreno, por exemplo, retangular, né? Então, a forma também dele influencia, né? Então, esses detalhes e também o que está construído. Muitas vezes uma casa muito boa, por sinal, ou não, ou uma casa já mais danificada, quando eu vou avaliar o imóvel, aquela casa não vale nada, né? O valor, na verdade, é do imóvel em si, dependendo da localização. Então, isso tudo é levado em conta. Deixo isso muito claro aqui, porque houve muita discussão, né, se o oficial de justiça deveria continuar avaliando os imóveis ou não. Não estou aqui para dizer qual é melhor ou pior, mas eu tenho que deixar bem claro que são análises totalmente diferentes, tá? Estou ressaltando aqui e lembrando a importância aí desses dados estatísticos. Ah, Olivia, e o valor que o corretor dá do imóvel? É um valor de referência, sim. Ele faz um diagnóstico do mercado e é super válido. Muitas pessoas anexam no processo judicial, mas ele não serve, a minha avaliação não tem que ser
igual a do corretor, não. Nós temos critérios diferentes, né? Eu vou pensar até no custo do piso que está ali naquele imóvel. O corretor vai pensar mais na variação do mercado. Um não é melhor nem pior que o outro, só tem que deixar bem claro que são avaliações diferentes, tá? Outra dúvida. Até uma dúvida dos magistrados também. Valor da perícia. Como a senhora cobra, embora eu seja jovem, os magistrados me chamam de senhora. Como a senhora cobra para fazer essa perícia? Porque eu entendo, né? Uma pessoa que não é da área não consegue entender a complexidade e a responsabilidade daquela análise, é natural, né? E como a gente cobra? A gente pensa nas horas que a gente vai gastar para fazer aquele laudo, e às vezes também a gente precisa de outros profissionais. Por exemplo, às vezes é uma avaliação de imóvel e eu preciso ver qual a área daquela fazenda. Vou precisar de um topógrafo, né? Não dá para medir na mão ali rapidinho. Então, esse valor desse profissional tem que ser agregado ao valor, né? Às vezes eu vou precisar de ensaios daquela estrutura, né? Levar para o laboratório as amostras para ver se aquele pilar, por exemplo, está todo corroído por dentro. Então, esse valor também é embutido. Então, quando a gente pedir aos magistrados aí o carinho de analisar os critérios que a gente faz para os honorários, porque muitas vezes a pessoa pensa assim, é um profissional liberal, tá cobrando muito. Não, mas a gente descreve lá, que muitas vezes a gente precisa de serviços auxiliares, tá? É muito comum que a pessoa entra na justiça, mas não dê dados quase nenhum para a gente não falar a área do imóvel que ela quer, né? Deixa para a gente analisar. Não tem importância, a gente faz, mas a gente precisa desses honorários. E muitas vezes essa pessoa que pediu não tem condições de pagar, né? Então a gente pede também aos magistrados que intimem as universidades, os órgãos públicos, né, adjacentes, para nos fornecer esses dados. A gente também, às vezes, eu já conversei com alguns magistrados a respeito, né? Se tinha como intimar a universidade só para fornecer, já que a pessoa não tem condição de pagar. Assistência judiciária gratuita, e aquele valor da assistência judiciária gratuita, como é muito simbólico, às vezes a gente precisa desse complemento do trabalho, então a gente faz nos outros órgãos e resolve o problema daquela pessoa, né? Com o maior prazer. Mais dúvida? O laudo que você faz para a pessoa que não tem condição de pagar e é o governo que vai arcar, é pior que o laudo quando você cobra para quem pode pagar? Não, a gente faz o laudo idêntico, tá, gente? A gente faz com o mesmo carinho, só que às vezes é até mais difícil para fazer para a pessoa que não pode pagar, porque às vezes ela não tem dados para nos fornecer, até dá um pouco até mais de trabalho. Mas a gente faz com o maior carinho e pede também o carinho dos magistrados para nos ajudar a intimar, às vezes, algum órgão ou outro para nos ajudar tecnicamente. E aí funciona, né? Imagina, pediu, excelência, me ajuda então a intimar a universidade para poder emprestar o equipamento de topografia e fazer o levantamento para a gente, né? Então, aí vai mais rápido, né? E ajuda aquela pessoa. Então, lembrar sempre desses recursos. A gente sabe que a perícia é um momento crucial no processo, né? Onde já estamos caminhando aí para a sentença de um processo, ou bem perto dela, né? Então, a gente quer também contribuir com a celeridade do processo. Então, a gente pede a sensibilidade de toda a equipe, né? Para nos auxiliar, para a gente conseguir ter embasamento mesmo, para poder dar fazer uma conclusão com segurança, né? E muito importante também, já que eu falei a palavra conclusão, é que o nosso laudo encerra com uma conclusão. Atenção aos nossos técnicos aí, fez um laudo muito bonito, não concluiu, não ajudou o magistrado, que tem tanta coisa para ler, né? Ele precisa de uma conclusão resumida que remeta ao objeto da perícia, né? Se o objeto da perícia é se a casa vai cair, a dúvida se a casa vai cair ou não, eu tenho que escrever na conclusão se a casa vai cair ou não. Eu preciso amarrar essas duas informações. Vejo, às vezes, uns laudos dispersos em relação a isso. É importante a gente ter essa atenção, inclusive em consideração aí a equipe toda dos magistrados que vai ler aquele laudo, né? E que, lembrando, não é da nossa área técnica, né? Então, também fica aí essa dica. Queria saber se o pessoal tem mais alguma dúvida, se a doutora também teria alguma pergunta.
Não, professora, como eu disse, não há registro de perguntas, não. Aqui eu estou acompanhando junto o chat do YouTube, saem muitos elogios, muitos agradecimentos e cumprimentos ao seu trabalho, mas não temos registro de perguntas. Tá, joia. Queria pedir, por favor, aos nossos, as pessoas que estão nos assistindo, para escrever de onde vem, que depois a gente vai ter acesso aos comentários, né? De onde vem, qual a sua profissão. Eu falei um pouquinho, a gente percebeu que os inscritos eram magistrados, advogados, profissionais da área e pessoal da secretaria também, né? Então, queria saber aí, escreve aí para a gente, por favor, qual a sua profissão, de qual cidade você é. A gente também quer saber que público que a gente atingiu, me deixar aí à disposição para as comarcas interessadas. Uma última dúvida já para encerrar também. Olívia, você atende Minas Gerais inteiro? Hoje em dia, não. Na verdade, praticamente nenhum perito. Quando a gente faz o cadastro lá no sistema, a gente escreve as comarcas que a gente tem condição de atender. Isso é muito importante, a gente ter esse carinho. Eu não posso ser responsável de clicar em todos, porque aí eu vou atrasar o serviço de um juiz que está lá, vamos pôr, no Triângulo Mineiro, que viu meu nome e me indicou, mas eu não tenho condição de ir, não vai dar tempo, né, para eu ir lá e atendê-lo. Então, vamos ter essa atenção também, porque até que ele me intima e eu digo não, a gente já atrasou o processo dele também, né? Então, na hora de cadastrar, queria chamar o pessoal para ter esse cuidado, que é uma coisa que as pessoas da secretaria têm comentado muito comigo, que intima muitos peritos e eles dizem não, porque é longe. Então, vamos ter atenção na hora de cadastrar. Esse cadastro pode ser mudado a qualquer hora, tá, gente? Hoje à noite, por exemplo, eu que já sou cadastrada, né? Se eu quiser tirar ou colocar uma cidade que já tem, é possível. Então, vamos ter essa atenção também, que é uma reclamação que o pessoal da secretaria tem me feito, tá? Sobre os profissionais de engenharia, porque nós já é de praxe nosso a gente atender várias cidades, na nossa profissão mesmo, de engenharia, obras, né? A gente atende, inclusive, vários serviços ao mesmo tempo. Só que vamos ter esse cuidado, então, de pensar numa região específica para a gente atuar. Eu, por exemplo, hoje dou conta da Zona da Mata, então meu cadastro está lá nesse sentido, né? E aí eu atendo por áreas. Então, Muriaé, eu sei que eu vou tal dia, então eu faço várias lá para o magistrado de lá. E reservo também por datas, né? Aí deixo acumular algumas perícias e faço naquela cidade. Tem funcionado bem, mas aí sempre com essa atenção, né? Porque a responsabilidade ali de cadastrar e não poder atender, e aí atrasa ainda mais o serviço aí do pessoal da secretaria, que trabalha muito, né? A gente sabe disso. Bom, professora, eu queria... A senhora terminou? Isso, já ia encerrar, agradecer mesmo. Me perdoe, eu achei que já tivesse encerrado. Eu queria fazer algumas pontuações, especialmente com referência à diferença da perícia, né, realizada pelo oficial de justiça ou pelo corretor de imóveis e a perícia técnica realizada pelo engenheiro. São extremamente distintas, né? A perícia realizada pelo oficial de justiça, ela é a mesma que o corretor pode fazer, e ela se baseia apenas no valor imobiliário, do mercado imobiliário para o cidadão. Ela não faz considerações sobre acabamentos, sobre problemas estruturais. Normalmente, se baseia no metro quadrado da região em que está construído o imóvel que vai ser avaliado, e também nas características mais especificamente de acabamento, né, o número de quartos, se é casa, se é apartamento, ela é bem mais restrita. O oficial de justiça e o corretor de imóveis, eles não têm essa capacitação para avaliação estrutural do imóvel. Eu gostaria também de dar o meu testemunho. Eu sou, além de coordenadora do Núcleo Regional da EGF, eu sou titular de vara de família, e a demanda na vara de família ela é intensa e sempre muito difícil de ser atendida, porque 90% dos nossos casos eles são abarcados pela assistência judiciária do Estado. Eu fiz até aqui abri aqui, vou, né, acompanhando aí a exposição da professora, vou registrar que realmente os honorários
periciais para o caso de assistência judiciária, eles são realmente muito baixos. Isso é uma luta do magistrado também, uma demanda do magistrado. Não há no estado de Minas quem se conforme com esses valores. Eu tenho aqui, por exemplo, um engenheiro ou arquiteto para fazer uma avaliação de um imóvel urbano, sem preocupação com o número de laudas, com o tipo de trabalho que vai ser demandado, se estiver pela assistência judiciária, o valor é de R$ 513. O menor valor que a gente tem de 441, quando o laudo para avaliação de condições estruturais de segurança e solidez do imóvel. E o maior honorário que a tabela prevê de laudo pericial em ação demarcatória está em R$ 1.038. Realmente, perto da tabela que a professora apresentou, são valores irrisórios. E nós reconhecemos assim como valores irrisórios, especialmente onde o cidadão pode custear, mas onde lidamos com a assistência judiciária e hoje, diferentemente do passado, somos muito criteriosos para o deferimento dessa assistência judiciária, não há como se impor mais. O Estado não é o Estado que se responsabiliza por esse valor e ele acaba não respondendo por outros honorários fixados judicialmente. Atualmente, no Estado de Minas Gerais, nós estamos atrelados obrigatoriamente ao sistema, um sistema administrativo que nós chamamos de sistema AJ, Sistema de Assistência Judiciária. Então, tanto para a perícia gratuita como para a perícia custeada pela parte onerosa, nós temos que nos ater aos profissionais que estão cadastrados nesse sistema, como a professora bem colocou. Não há possibilidade de recorrer, eu até anotei aqui para, eventualmente, sugerir a advogados e partes, não há possibilidade do juízo ou do magistrado determinar que essa perícia seja feita por ONGs ou por fundações, não há mais. Temos essa vinculação a essa listagem do Sistema J. Essa vinculação ela vem para beneficiar aquele profissional que aceita esse honorário. Então, no caso de nomeação numa perícia paga, ele se beneficiaria com a inclusão, com essa vinculação do magistrado a essa listagem. Tá certo? Eu queria aqui também lembrar, com referência, eu não acredito, acredito que parte do nosso público tenha participado também da live do dia 1º de outubro, né, especialmente porque nós temos alguns funcionários do Tribunal de Justiça, alguns estagiários também do tribunal, e na live, lembrando aqui que na live do doutor Francisco, que é também professor, ele ressaltou a questão da tutela de evidência, né? E aí, lembrando isso, eu queria pontuar o quanto um laudo técnico apresentado por um engenheiro ou por um profissional qualificado poderia contribuir para o deferimento de uma tutela de evidência, na medida em que deixa, ou pelo menos traz elementos suficientes de um bom direito, né? Um direito a ser acolhido ao final. Então, é de grande importância esse tipo de trabalho. São apenas algumas pontuações a título de contribuição. O seu trabalho é de excelência, professora. Eu acompanhei aqui, como disse, pelo YouTube, né, o chat aqui do YouTube, e nós temos, a senhora pediu logo em seguida, vieram registros, nós temos participantes de Poços de Caldas, Ituiutaba, Uberlândia, Belo Horizonte, né, do Sul, de São João del Rei. Então, assim, todos agradecendo, encantados com seu Palma, encantados com o seu trabalho, né? E realmente, não só a excelência da sua apresentação, mas o seu altruísmo é encantador, né? É muito gratificante para a gente saber
que existem profissionais como você no mercado e que têm um reconhecimento de que o povo lhe dedicou ou lhe possibilitou a sua formação e que hoje está em condição de retribuir isso. A nossa população é muito carente disso, e aí que eu estava dando o meu testemunho junto às varas de família. Não é raro a gente ter construções sobre terrenos de terceiros, sobre a laje de parentes, e o oficial de justiça ele não tem como fazer essa avaliação, porque como eu disse antes, a avaliação dele seria de mercado, e esse bem ele não tem o valor imobiliário, ele tem o valor enquanto edificação, enquanto construção, mas não enquanto imóvel, porque ele não tem o lote, né? E nem sempre tem a laje. E com isso a gente, como a gente costuma às vezes, o correto seria a cessão, mas costuma às vezes chamar de benfeitoria. E a avaliação dessa benfeitoria somente um engenheiro ou um arquiteto que tem capacitação para fazer. E nós somos muito carentes desse tipo de trabalho, e eu tenho certeza em toda a Minas Gerais. Não posso aí dar testemunho a nível de Brasil, mas a nível de Juiz de Fora, sim, e trabalhei aqui minha 10ª comarca, então falo com muita tranquilidade que em todas as comarcas pelas quais passei e trabalhei, senti a carência desse tipo de trabalho. E ver a sua disponibilidade, não só por estar aqui conosco, nos passando todas essas informações, partilhando conosco as suas experiências profissionais e, especialmente, se disponibilizando a dedicar o seu trabalho ao próximo dessa forma tão, como eu disse, tão altruísta, né? É de uma nobreza realmente elogiável, tá bem? Eu gostaria, então, de deixar esse registro, agradecer imensamente por estar aqui conosco, né? Numa noite de quarta-feira, com certeza muito trabalho por fazer, tenho certeza que essa apresentação de hoje vai repercutir em muito, não só pela experiência do seu trabalho aqui conosco, expondo a sua experiência, mas também pela capacitação que demonstrou ter. Eu tenho certeza que isso vai lhe render consequências positivas na sua vida. Então, eu queria deixar aqui o nosso registro, o nosso agradecimento, agradecer todos os presentes, né, que estiveram aqui conosco, são 300 inscritos, nós temos profissionais não só do próprio tribunal, mas um público externo também bastante significativo. Fica aí o nosso agradecimento pelo apoio de vocês, sem vocês nós não conseguiríamos realizar esse evento, sem a participação e disponibilidade da professora Olívia Rosa Gomes também não. E um agradecimento especial aqui para o Ayrton, o Guilherme, o Lucas e a Isabela, que são quem nos assessora durante toda a noite para permitir, né, o brilho desse momento. Boa noite, muitíssimo obrigada. Obrigada, professora. Boa noite, obrigada.